Boa noite, meninas, tudo bem? Já na reta final do nosso estudo do Evangelho de Marcos, hoje vamos estudar o capítulo 14. Esse capítulo é bem extenso, é um capítulo que relata a última noite de Jesus até ele ser preso e tem muita verdade, muitos ensinos e principalmente aquele ensino de entrega e de amor do nosso Senhor. Mas vamos lá. Do capítulo 1 ao 10, nós conhecemos o episódio onde Maria lava os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Algo simples, mas algo muito verdadeiro e importante que nós aprendemos com esse episódio é a rendição e a entrega dela, a adoração. Nada impediu aquela mulher de se prostrar diante do Senhor, de dar o seu melhor, que foi aquele unguento, que foi aquele perfume tão valioso na época, e chorar os seus pés, lavar os seus pés e secar com seus cabelos. Nós aprendemos e podemos aplicar na nossa vida essa total rendição, essa total entrega. Tinham várias pessoas naquele local, alguns já estavam até repreendendo ela, até estavam dizendo que o que ela estava fazendo era errado. E nós muitas vezes podemos nos sentir assim, sentir repreendidos, nos sentir preocupados com o que os outros vão pensar de mim. Só que nós aprendemos com ela que quando se fala em adoração, quando se fala em entrega, quando se fala em adorar a Jesus, nada deve nos impedir. Nós devemos ir com todo o nosso coração, nós devemos ir com o nosso melhor até Deus, como se nós realmente estivéssemos aos seus pés, chorar, orar, adorar e dar o nosso melhor para Jesus. Isso nós aprendemos com ela. Nos versos 12 ao 26, nós temos o episódio da última ceia, onde Jesus dá as instruções para os discípulos fazerem a última ceia e tudo ocorre como ele diz. E tem muitos ensinos, ele institui a Santa Ceia, ele explica o que significa o pão, o vinho, ele fala de quem irá traí-lo, ele fala que Pedro vai negá-lo. E o interessante aqui é que nós vemos a soberania de Deus, nós vemos a soberania de Jesus. Creio que os discípulos não deveriam, depois de ter visto todos os milagres, todos os acontecimentos até aqui, que eles andaram com Jesus por mais de 3 anos, por 3 anos, em média 3 anos, e se havia alguma dúvida, eu creio que eles não deveriam ter mais. Mas quando Jesus diz, vocês vão até tal lugar, lá vai ter um homem com água na mão, com vaso de água, e vão até a casa dele, ele vai ter um lugar disponível, mas é que, mais uma vez, Jesus está mostrando que ele está no controle de todas as coisas, que ele já sabia o que fazer, o que não fazer, e ele dá essa ordem aos discípulos e tudo acontece como Jesus disse. E nós devemos ter essa confiança em Jesus, confiar que Ele sabe de todas as coisas, confiar que a palavra dEle é Ele nos orientando, é Ele dando as instruções para aquilo que nós devemos fazer. Nós devemos confiar em Jesus a ponto de não duvidar quando Ele manda nos fazer algo. Josi, mas eu não ouço claramente uma instrução do Senhor. Mas quando Jesus diz que aquilo que nos faz pecar nós devemos lançar fora, é uma instrução. E sabendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, eu tenho que obedecer, assim como os discípulos obedeciam às instruções de Jesus. Quando a gente ouve, quando a gente lê na palavra de Deus que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos, isso é uma instrução de Jesus. É isso que nós devemos fazer, nós devemos seguir. Porque nós devemos confiar que Ele sabe de todas as coisas, que tudo está nas mãos dEle e que a nossa vida pertence a Ele. É isso que nós devemos fazer, meninas, confiar nessa soberania, confiar nessa instrução que Jesus tem para a nossa vida, porque nós vamos ter certeza que é o melhor para nós. Amém? Nos versos 27 a 31, temos quando Jesus prediz que Pedro vai negá-lo. Pedro é aquele discípulo bem sanguíneo, aquele que fala tudo que pensa. Não, se o Senhor for morrer, eu vou morrer contigo.
E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós confiamos nós temos uma autoconfiança. Nós achamos que nos conhecemos. Nós pensamos que vamos conseguir. Só que, ao contrário de Pedro, nós devemos ser humildes e confiar em Jesus. Nós devemos ser humildes e pedir a sua ajuda para cada momento da nossa vida. Não achar que a gente pode e que a gente vai fazer na força do braço, na minha própria força. E geralmente, quando nós fizemos algo com as nossas próprias forças, nós nos damos mal no final. Então, o que é melhor? O melhor é a gente ter humildade, pedir a ajuda do Senhor, pedir a ajuda do Espírito Santo e ter uma vida conduzida por Ele. Amém? Dos versos 32 a 41, nós lemos a respeito daquele episódio tão famoso que é Jesus no Getsêmani. Nós falamos muito que o primeiro Adão lá no Gênesis, ele pecou, ele caiu no Jardim do Éden. Mas Jesus, o segundo Adão, ele venceu no Jardim do Getsêmani. Nós vemos ali o peso esmagador que Jesus está sofrendo ao saber o que vai acontecer com ele. Ele está sofrendo o peso esmagador de que vai ficar longe do Pai, de que vai receber todos os nossos pecados. É um episódio triste de sofrimento, porém, é o episódio onde Jesus escolhe. Ele não foi pego de surpresa. A cruz não era uma surpresa para Jesus. Na verdade, aquele sofrimento que Jesus estava passando é um motivo da nossa alegria hoje. É um motivo de sabermos que Ele nos ama tanto que Ele escolheu passar por aquilo ali em nosso lugar. Nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos alegres quando a gente vê que alguém passa alguma situação difícil para estar com a gente. Às vezes uma amiga pega um ônibus, às vezes uma amiga deixa de fazer tal coisa para fazer algo com a gente. Os nossos pais, quando os nossos pais deixam de fazer qualquer coisa simplesmente para estar conosco, nós já nos sentimos alegres, nós já nos sentimos felizes porque eu sou especial para alguém. Eu tenho alguém que escolheu ficar comigo. Agora vocês imaginem que Jesus, ele escolheu sofrer a pior morte, o pior jeito que uma pessoa poderia morrer, simplesmente por amor a nós. E sabe o que é mais chocante? Não é que ele escolheu morrer porque ele pensava que a gente ia não íamos ser pecadores, que nós íamos ser super santos. Não, eu vou morrer porque eu acredito que eles não vão pecar. Não, muito pelo contrário. Ele sabe que nós iríamos pecar. Ele escolheu. Antes de a gente nascer, ele já sabia que nós iríamos pecar. Mas mesmo assim, ele escolheu nos dar uma segunda chance. Ele escolheu nos dar a cruz, porque através da cruz, através do seu sofrimento e da sua morte, hoje nós podemos ter vida e uma vida abundante na sua presença. Nos versos 43 a 52, nós lemos o episódio de que Jesus é preso, e aqui o interessante é que aqueles discípulos que estavam com ele a todo momento, a todo instante, fugiram. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que quando tudo está confortável, que quando a maré está ao nosso favor, quando tudo bem, é fácil a gente dizer que ama Jesus. É fácil a gente dizer que segue a Jesus. É fácil dizer que eu vou no congresso. É fácil dizer que eu vou participar do coral. É fácil eu querer me dispor em ajudar algum departamento da igreja. É fácil quando está tudo bem em casa, querer ajudar os pais, querer fazer algo com a família, dizer que a minha família é a melhor do mundo. Mas nós aprendemos aqui com os discípulos que quando as adversidades, quando as dificuldades aparecem, isso vai revelar o nosso caráter. E o que é o nosso caráter? É o conjunto das nossas características, daquilo que nós somos. São as dificuldades que vão revelar como nós agimos e como nós pensamos e como nós somos. Então eu pergunto para vocês, e fica uma pergunta para a gente refletir. E se tudo tivesse ao contrário?
E se na minha casa tivesse uma briga, se na minha casa nada fosse certo, se na minha casa houvesse brigas, discussões, motivos de separação, se na escola ninguém gosta de mim, se na escola eu estou sendo a rejeitada, se eu sou rejeitada pelos meus amigos, pela pessoa de quem eu gosto, e se na igreja estiver tudo errado, se eu não concordar com as coisas que estão na igreja, ou seja, se ao invés de estar tudo ao meu favor, tudo estiver contra, qual será a minha reação? O que Jesus espera de nós é que a gente persevere, que a gente não fuja, mas que a gente fique firme nele, que a nossa fé esteja nele, firme somente em Jesus. E sabe o que nos dá esperança? É que os discípulos fugiram, mas depois eles se tornaram aqueles que instituíram a igreja. Eles fugiram naquele momento, mas depois Jesus usou eles para instituir a igreja que hoje nós estamos. E logo em seguida, nós vemos Jesus perante o Sinédrio, que é como uma suprema corte religiosa e que trata das leis da Judéia na época. E a gente vê a total injustiça com Jesus. Falsos testemunhos, a situação, como ele foi julgado e preso, foi diferente dos outros, porque eles realmente queriam a morte de Jesus. E o que nós podemos aplicar na nossa vida? É que sim, muitas vezes nós vamos ser injustiçados, e principalmente por causa do Evangelho. Muitas vezes nós iremos fazer o bem e receber uma ingratidão, nós vamos receber algo ruim ao nosso favor, nós vamos nos sentir injustiçados, vamos pensar, por que eu fiz, por que eu ajudei, por que eu estou sendo injustiçado? Se é por causa do Evangelho, nós temos que ver que o sofrimento por causa das injustiças em relação ao Evangelho, na verdade eles não são tristes, são alegres, porque a nossa recompensa não é aqui, porque nós não devemos deixar de fazer o que a palavra de Deus diz por causa das injustiças, porque a recompensa que nós vamos receber não é aqui, é com Cristo na glória. Então, se nós sofremos injustiças por causa do Evangelho, devemos nos alegrar, porque com Cristo nós iremos receber as recompensas. E por fim, nós vamos ver nos versículos 66 a 72, quando realmente Pedro nega Jesus. Aquilo que Jesus disse lá na última ceia acontece. Pedro nega Jesus antes que o galo cantasse. E essa fraqueza de Pedro, essa fraqueza que ele demonstra ao negar Jesus no momento do aperto, nos dá uma esperança. Porque a reação de Pedro, quando ele se deu conta do que ele fez, nos dá uma esperança. Ele chorou, ele saiu dali, ele chorou, ele se arrependeu. E claro que hoje nós sabemos que ele se tornou um grande discípulo e um grande propagador do Evangelho. Então, meninas, quando a gente errar, quando a nossa fraqueza for maior e quando a gente pecar, nós sabemos o que temos que fazer. Nós temos que olhar com os olhos da fé para Cristo. Nós devemos ter a esperança de que Cristo irá nos perdoar. E mais do que nos perdoar, Ele ainda pode nos usar. E como foi dito no culto, como um vaso na mão do Senhor, para ser uma grande discípula, para proclamar o Evangelho e para viver o reino de Deus aqui na terra. E o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Amém? Até amanhã. Beijo.